Salve, salve comunidade escolar, todos os alunos da Escola CACD, colaboradores, familiares, né, com a nossa comunidade escolar. É um prazer enorme estar aqui, né? Para quem não me conhece, sou o professor Marcelo, professor de Educação Física, aqui da Escola CACD. E em comemoração, né, aos 34 anos da Escola CACD, nesse ano de 2024, nós vamos iniciar um projeto, né, que tem tudo a ver com educação, tudo a ver com conhecimento, que é o CACD Cast, né, que é o podcast do CACD. Né? Entramos nessa onda aí também do mercado de podcasts aqui em Quixadá Interior. E para iniciar o episódio 1, iniciar aí com o pé direito o CACD Cast, nós vamos falar um pouco, né, sobre a história do colégio, o papel do colégio aqui em Quixadá e região na transformação da educação e principalmente, né, como o CACD ele opera dentro do mercado educacional para trazer tantos resultados expressivos dentro da educação, né, no que diz respeito à aprovação de vestibulares e essa cultura de educação, de compromisso, que toda a cidade de Quixadá e região conhece o CACD por isso. Né? Então, não poderíamos deixar de começar o episódio 1 do CACD Cast falando com os fundadores, né, os pilares, as pedras fundamentais da escola CACD, que são os diretores, né, que iniciaram esse projeto de CACD aqui na cidade de Quixadá. Hoje nós estamos aqui com a professora Donizete, né, gostaria de agradecer, Donizete, né, você participar aqui, o primeiro episódio, né, e o podcast ele vem com essa proposta justamente de a gente ter essa conversa para a comunidade escolar, para a população de Quixadá conhecer um pouco mais do que seria o CACD e o papel do CACD no cenário educacional aqui da região. Então, muito prazer, Donizete. Muito obrigado por ter vindo aqui prontamente. Donizete, muito atarefada aí nas atividades, né, de direção escolar, mas ela cedeu um tempinho dela aí, precioso tempo dela, para falar um pouco com a gente aqui sobre a escola CACD. Né? Então, Donizete, muito obrigado, seja muito bem-vinda. E quiser iniciar falando alguma coisa, chamando alguma informação sobre o colégio, e a gente já inicia aqui o papo, né? Professor Marcelo, eu que agradeço esse momento tão especial. É tão especial para mim, para toda a comunidade do CACD, que hoje eu estou sendo entrevistado por um aluno que entrou na minha escola na alfabetização. Como é engraçado, né? Eu sou a diretora e hoje o meu ex-aluno me entrevistando. Isso é muito bom, sabe, Marcelo? Meu Deus, ó, Donizete. Menina, eu estou emocionada até, porque eu não esperava que era nem o Marcelo, um ex-aluno que eu conheci aos seus 5 anos de idade na nossa escola. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Não choro não, senão eu choro também. Aí não dá certo. Mas eu vou agradecer publicamente aqui, né, a Donizete, o Damasceno também, né, todo o corpo diretivo da escola, que realmente eu sou prata da casa, né, agradeço demais. E para mim é um privilégio estar aqui, Donizete. Fala que de coração mesmo, está contribuindo também com a sequência histórica aqui do CACD também. Né? Então, o primeiro sinal que a educação é de qualidade é quando a própria escola contrata o egresso. É ou não é? Né? Então, eu fico muito agradecido por esse reconhecimento, sim, viu? Donizete, e assim, todo mundo quer saber, né? Eu vivenciei, gente, eu não estou muito velho não, viu? Mas eu vivenciei um pouco da história do colégio também, mas eu queria saber, de onde surgiu, Donizete, a ideia de implementar, de fato mesmo, o CACD aqui em Quixadá? Qual foi a ideia? Surgiu de quê? Primeiro, a senhora trabalhava com o quê? Eu sempre trabalhei na educação. Eu sou uma apaixonada da educação. É inegável isso, porque são 56 anos que trabalho dentro da educação. Desde os meus 20 anos que trabalho com a educação. E se eu pudesse trabalhar mais 56 anos, era como talvez eu me satisfazia, tá certo? Uhum. Não sei se chego lá, mas eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui, ter mais anos para frente, tá certo? Para trabalhar com a educação, com criança, com pré-adolescentes, com adolescentes. Isso, para mim, é um amor tão grande que eu não posso deixar de ter isso. Ou nos finais de semana, só para você ter uma ideia, sexta-feira, à tarde eu já fico triste, porque eu chego na minha casa, é pouca gente,
e não vejo mais aqueles meninos que tem para a gente correr, para a gente conversar, saber o que é que ele tem. Isso é um prazer muito grande trabalhar na educação. Uhum. Ah, show de bola. E de onde surgiu a ideia de trazer o SACD? Vocês perceberam alguma lacuna na educação? Sim, essa pergunta, Marcela, eu vou te responder da seguinte forma. Nós tivemos cursinho aqui em Quixadá. Passamos um ano com o cursinho, onde da primeira vez nós colocamos na FECLES, no seu primeiro e segundo vestibular, 40 alunos na turma de pedagogia, porque só tinha pedagogia naquela época. Depois passaram mais 40. Daí nós tivemos a ideia de colocar um colégio aonde as famílias não necessitassem mais levar os seus filhos até a capital, uma distância de 60 quilômetros, onde o adolescente ia ficar longe dos seus pais e tudo mais. Nós tivemos a ideia, primeira ideia foi essa, de deixar os filhos quixadaenses junto às suas famílias, porque nós íamos fundar uma escola que levasse a qualquer nível, em qualquer estado brasileiro. Isso nós fizemos e até hoje, com 34 anos, está dando muito certo. Não há nenhuma necessidade de um filho quixadaense, na sua adolescência, ou menor, ou maior, querer fazer um cursinho, querer fazer o ensino médio, alguma coisa maior do que isso, porque aqui em Quixadá nós temos um colégio que prepara mesmo. E essa preparação não é só minha. Claro que eu tenho vários outros colaboradores que são os excelentes professores que fazem um excelente trabalho e têm uma qualidade muito boa, uma qualidade que leva ao aluno a qualquer vestibular, a qualquer universidade do Brasil, todos os estados brasileiros. Então surgiu justamente dessa necessidade que não tinha ainda. Não tinha ainda um colégio até ensino médio que tivesse essa condição do aluno passar no vestibular que ele desejar. Medicina, nem pensar. Direito. Aí depois que eu coloquei, tenho muitos, que eu vou fazer até uma galeria de todos os alunos com as suas fotos, dos cursos que eles já fizeram, medicina, odontologia, direito, farmácia, professores também. Vou fazer uma galeria para verem com a foto e o ano que eles se formaram, que hoje, graças a Deus, todos eles estão com suas profissões e exercendo com muita competência e respeito. Porque esse colégio não só ensina conteúdos, é conteudista, como fala, mas conteudista dentro dos veia. Conteúdos é da nossa veia isso. Mas esses conteúdos, ele traz na ponta os valores, o valor do respeito, do amor, da fraternidade, da consciência. Tá até na nossa parede, né, Donizete? Compromisso, altivez, disciplina. Compromisso, altivez, disciplina. Então, os nossos profissionais, os nossos alunos que vão ser profissionais, têm essa disciplina. Chegar na hora certa lá no seu emprego, tratar bem o seu cliente que vai lá, porque nós damos também essa formação. Não só do conhecimento cognitivo, mas também desses valores. E é interessante, né, não é todo mundo que sabe, que está dentro da nossa comunidade escolar, é que os alunos se formam aqui no colégio, se casam, têm suas famílias. Eu sou exemplo disso, né? E eles acreditam tanto na política educacional do colégio que eles trazem os filhos dele para cá, né? A gente tem vários egressos da escola que trazem os filhos, né, Donizete? E para a prova disso, médicos que estão formados aqui, são advogados, e tem seus filhos aqui nessa escola. E diz para o filho, olha, papai e a mamãe estudaram aqui. E então isso para nós estamos numa terceira geração. Acredita? Exato. 34 anos já está entrando aqui uma terceira geração. Uhum. Porque os avós e os pais acreditam. Isso para nós é um orgulho, pode ter certeza. Com certeza. Donizete, e vamos para trazer um pouco do contexto mesmo real da história, né? O CACD deu o pontapé inicial já como nome CACD? Olha, Marcelo,
Nós tivemos essa ideia em dezembro de 1989. 89. Eu preparei toda a documentação dentro de um mês, levei para a secretaria, levei para o Conselho de Educação em Fortaleza, entreguei meus papéis lá na portaria e, de longe, um professor me avistou, que foi um professor meu, quando eu estava em Fortaleza. Aí disse, o que está fazendo aí, menina? Me chamou até de menina. Eu disse, olha, eu vou colocar um colégio, eu quero urgente isso aqui. Ele disse, não acredito. Me levou em todas as salas, com maior orgulho e prazer, professor Josias, e disse, olha aqui, uma aluna minha lá do Agapito do Santo, que hoje vai montar um colégio. Nós vamos dar muito rápido isso aqui. Marcelo, isso eu entrava mais ou menos no dia 6 de dezembro. Quando foi no dia mais ou menos 8 de janeiro, já estava com toda a documentação para entrar lá na empresa para começar as nossas aulas em fevereiro. Então, no dia 5 de fevereiro de 1990, iniciamos as nossas aulas. Um prédio bem simples. Eu não me importei, assim, que tivesse poucos alunos. Eu tinha turma que tinha 7 aluninhos, que foi a turma da Carla Santana, minha filha, que quando foi para lá, foi no segundo ano. No segundo aninho do fundamental inicial, que a gente chamava de primário naquela época, pela lei, né? E nós começamos lá, e de lá para cá, nós foi crescendo, e nós não podíamos estar num prédio pequeno. O que fizemos? Damasceno comprou esse terreno e nós fomos construindo. Construímos aos poucos. Fizemos a parte de baixo e começamos. Aí fomos construir em cima e fomos colocar. Aí, para a gente poder terminar esse prédio, nós tínhamos um apartamento, tivemos que vender para colocar aqui dentro. Apostaram. Apostamos, nós apostamos. Acreditavam na ideia, né? Nós apostamos e acreditamos no nosso sonho. Aí hoje está aí o CACD. Donizete, foi assim que nasceu, foi assim que ele cresceu. Com um sonho aonde nunca deixamos de achar que não poderia acontecer. Se você tem um sonho, persista que acontece. Show de bola, show de bola. Donizete, nesse período aí de implementação, né? Nós já tínhamos aqui em Quixadá, a senhora pode até me corrigir, algumas escolas, né? As escolas, na época, GVA, né? O CSTJ, né? Que ia até o primário, mas vocês vieram com esse diferencial de concentrar, principalmente na educação voltada para o vestibular, né? Trazendo professores, né? Mais experientes. Exatamente. Nós tínhamos aqui as escolas grandes, era o Colégio Sagrado Coração de Jesus, que a gente ainda hoje chama Colégio das Irmãs, o CVA, que era o Colégio Valdemar de Alcântara, que tinha até o ensino médio, mas nós começamos a implementar, conseguimos fazer com que a sociedade acreditasse, implementamos desde a educação infantil, desde a alfabetização e naquele tempo a gente chamava primeiro grau e segundo grau. Do primeiro e segundo grau, a lidar com professores que tivessem aquela condição de ir além. E ainda hoje nós somos assim. Respeitamos todos os professores quixadaenses, respeitamos todos, são muito bons, mas nós tivemos a condição de trazer aqueles professores que já davam a aula, por exemplo, no Farias Brito, que era o colégio naquela época. Que o ritmo de educação na capital ainda era muito distante aqui no interior. Aí vocês trouxeram de lá, né? Exatamente, muito distante. E então nós fizemos parcerias. Nós fizemos parceria primeiro com o Ângulo, que era de São Paulo, e tinha uma sede em Fortaleza. Trouxemos o material pedagógico de lá. E assim foi. Pode entrar. Depois do Ângulo, que era o nosso projeto pedagógico, aí nós fizemos uma parceria com o SAS, que ainda hoje temos o SAS. Foi assim que a escola cresceu, porque nós tivemos condição de ter parceiros que nos ofereciam uma metodologia de ponta. Show de bola. Gente, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora
o ilustríssimo professor Damasceno, Raimundo Ribeiro Damasceno. Ele estava ali resolvendo a coisas administrativas aqui, mas ele disse, eu vou participar, acabou de chegar. Então, Damasceno, seja muito bem-vindo aqui ao CACD Cast, seja muito bem-vindo. Quiser falar aqui com o nosso público, né, um pouco. Boa noite, Marcelo, professor dessa casa, a Donizete, diretora pedagógica, os TIs, o Everson Aquino, o meu amigo Lúcio e o Jefferson. Boa noite e boa noite a todos que estão nos ouvindo, assistindo, na cidade de Quixadá e Sertão Central. Damasceno, eu estava falando aqui com a Donizete, iniciando, né? E ela está conversando um pouco como foi o processo de implementação da escola. Vocês surgiram essa necessidade, né? Dos filhos da cidade de Quixadá sempre tinham que se deslocar para a capital para ter uma formação voltada, né, no mercado, com o objetivo de passar no vestibular, dos grandes vestibulares nas universidades públicas, né? E ela estava já elucidando isso para a gente. Mas o senhor, nessa época, né, vamos voltar mesmo no início do Colégio CACD, qual foi as principais dificuldades que vocês encontraram, né, nessa implementação da Damasceno? Tinha uma resistência da população de Quixadá, ou já aderiram rapidamente? O senhor lembra de alguma resistência sobre isso? Na verdade, tudo que é novo deixa dúvida, traz dúvidas. Mas nós começamos nessa luta por volta da campanha política de 88, quando nós havíamos dito que ia melhorar a qualquer custo o ensino básico de Quixadá. E com essa promessa, porque já tinha vindo de alguns cursinhos, como por exemplo o Esquema, curso livre 83, que nasceu a FECRES nessa mesma época, primeiro vestibular de História e Pedagogia, e por necessidade das pessoas que tinham muito tempo parado, queriam estudar e queriam continuar seus estudos, nós abrimos um cursinho livre, até no prédio do Zé Amadeu, próximo à Caixa Econômica. Esse cursinho durou e as primeiras turmas foram bem sucedidas. Depois desse cursinho, fomos convidados pelo Padre Vicente, para botar para andar o ensino médio, que era o científico da época, do colégio GVA, do ginásio GVA. Então, aceitei o convite do Padre Vicente em 84. Mas antes dessa ideia, para todo mundo conhecer aí, né? Mas antes dessa ideia, o senhor já trabalhava com o quê? Nós trabalhávamos, eu era agrônomo da EMATES. Da EMATES, né? E a Donizete era professora já do Estado, era? Mas nós já havíamos trabalhado com educação desde 72, eu tinha 21 anos na época, quando era estudante universitário, do curso de agronomia. Por questão de sobrevivência, eu comecei a dar aula no Instituto Rio Branco, Lourenço Filho, da Pai Moroni, no colégio que era até do professor Walter, o nome dele, que era o Colégio Rio Branco mesmo, né? Trabalhei lá, Colégio Rio Branco, e vinha trabalhando com educação, por onde passei, mesmo trabalhando instituições ligadas ao setor primário, à agricultura, na Ematerna, em Roraima, dei aula, em Rondônia, dei aula, em Boa Vista, dei aula, e continuei dando aulas, trabalhava na CISOG, EMATES, por exemplo, e dava aula. E quando cheguei aqui não foi diferente. Cheguei aqui na EMATES, aliás, por sinal, por também perseguição política, transferência política de Jaguaruana, quando era agrônomo da EMATES, por Vigílio Távora e Manuel de Castro, para ceder ao esquema dos coronéis, mas não rendi. Não me associei ao esquema. Foi para a oposição mesmo. Aí eu vim para cá, parei aqui por causa de política, e aqui continuei. E aqui encontrei o mercado propício. Peguei a Maria Luísa Pontinelli e a Rosa Fonseca, fomos para cima na luta. Na época, o candidato de Quixadá era Aziz Baquete contra o Zé da Páscoa. Tá? E continuamos trabalhando, fomos montando esse cursinho, daí veio a ideia, quando passou as eleições de 88, nós fomos bem sucedidos como vereador. Uma mãe chegou para mim e disse, você falhou a promessa que cobriu, ou que falou, de melhorar o ensino básico desta terra. Aí disse, foi mesmo. Cobrou. Cobrou em 89, no final de 89. A pessoa que cobrou foi exatamente a dona Iaci, mulher do Carlinho. Carlinho ali. Mãe do Fausto, do Solon. A Nasci foi a primeira mãe a colocar o filho na escola, o Carlos Neto. E daí começamos, fizemos parceria com o Ângulo. O Ângulo era o curso de referência. No primeiro curso livre foi o esquema. Posteriormente, começamos com o Ângulo. Aí veio a ideia e começamos a reformar um casarão velho que era até o hotel do Seu Dário Cidade ali, perto do CESP. Reformamos, começamos essa construção com um cheque especial de R$2.000, parece que eu tinha R$2.000 cruzeiros comprando cimento para reformar a casa, deu certo.
E está aqui hoje o CACD. Muito trabalho, altos e baixos, mas hoje nós podemos dizer que o CACD é a instituição de referência, não é só em Quixadá e Santana Central. Nós temos alunos aí hoje tirando nota praticamente máxima, 90 e 80 dos Enems. Conquistar uma nota dessa no Enem é bem melhor do que passar em qualquer curso concorrido da Universidade Federal do Ceará. Inclusive de engenharia, medicina, direito, engenharia, todos esses cursos bem concorridos. Então nós estamos aí lutando e tentando fazer uma educação de excelência. Não abrimos um centímetro, todo mundo sabe do nosso sacrifício, lutas e mais lutas travadas, altos e baixos, ora momentos difíceis financeiramente, mas não nos cedemos. E os pais também nos ajudaram. Eu agradeço aos pais, à sociedade, por acreditar no nosso trabalho, entregar aos nossos filhos, seus filhos à nossa escola. Porque hoje nós temos engenheiros, médicos, juízes federais, advogados, delegados, enfim, professores, pesquisadores. Nós temos nosso aluno nosso até do ITA como pesquisador, não é nem professor, pesquisador. Então, a história começou dessa forma. O nosso primeiro dia de aula abrimos com 68 alunos. Todas as séries. Tinha aluno, série com um aluno, tinha outra com 3, tinha outra com 4. E você participou, na época, Marcelo, dessa aventura. Com certeza. Que deu certo. Deu certo. Abrimos no colégio dia 5 de fevereiro de 90. E lá para cá tivemos altos e baixos, mas teve mais sucesso do que insucesso. Com certeza. E a luta é essa daí, né? Donizete, e assim, aqui dentro da raciocínio da senhora mesmo como educadora, qual é o principal trunfo do CACD? Qual é a habilidade que o CACD desenvolve, tanto na gestão, no corpo de professores, que traz tanto resultado? Minha gente, esse último Enem nós tivemos, e nós aqui CACD, diferente de algumas outras escolas, nós temos um terceiro ano, não é? E nós tivemos... Me corrijam aí a galera que tem os dados aí. Nós tivemos mais de 15 notas 900 no terceiro ano, não foi isso? Fora as 880, as 860, que são também notas muito boas. Então, contra resultado não há argumento. Nós temos números históricos aí, né? E, Donizete, depois o Damasceno pode complementar, mas a senhora acha que essa assertividade de resultado se deve a quê? Assim, como é que vocês pensam que o trabalho, lógico, se está tendo resultado é porque está dando certo, né? Claro. Marcelo. Me deram a informação, Donizete. 18 notas acima de 900. Marcelo. É muita nota. É quase a turma toda. Esse sucesso que nós tivemos no 2023 foi um sucesso que eu esperava. Eu esperava primeiro, são alunos que começaram a estudar nos seus 4 anos de idade aqui no CACD. Então é um trabalho desde a base, né? Contínuo. Um trabalho contínuo. Segundo, nós temos excelentes professores. Nós temos excelentes professores em todas as áreas. E, junto com isso, vem a nossa plataforma, que é de excelência. E cobramos todos os dias as nossas coordenações que vejam como é que está sendo dado essas aulas, como é que está dando os conteúdos, se não falta conteúdo a ser dados. Interessante, Marcelo, que um aluno que terminou agora o terceiro ano, que tirou 940 na redação, ele passou uma semana agora em Fortaleza, num dos cursinhos melhores que tem lá para concursos. Aí um professor perguntou assim, quem é dessa turma aqui que viu esse conteúdo em física? O único que levantou a mão foi o Pedro, filho da Clotilde, porque viu esse conteúdo aqui com nossos professores. E lá tinha aluno de todos os colégios excelentes de Fortaleza. Aí o professor perguntou, você viu esse conteúdo? Eu, sim, o professor Marcos, lá no Quixadá, no CACD, nos deu esse conteúdo. E ele parabenizou. Eu achei isso assim, está entendendo? Muito. Foi um orgulho para nós. Certeza. E também orgulho para o professor, porque nós só contratamos professores, aquele de excelência mesmo. Então, esse é o nosso resultado de todos os anos, o sucesso desse Enem. Porque porque Enem foi de 2010 para cá. E todos os Enems nós temos sucesso, graças a Deus. Mas esse 2023 foi assim, por quê? Porque foram crianças que começaram de 4 anos de idade, tem até depoimento
de alunos dizendo, comecei nessa instituição aos 4 anos de idade. Levo uma formação muito grande de conhecimento e de valores. Valores do respeito, de ser cidadã. Ela diz isso. E é isso que nós fazemos aqui. E do mais, eu acho também que esse sucesso se deve ao compromisso de todos os profissionais, né? Professores, desde a alfabetização, desde do infantil até o ensino médio, bem como dos nossos funcionários, cumpridores do seu dever. E quando não cumpre, puxar de orelha, mas sempre dá certo. É o compromisso de toda uma equipe. Estamos de volta aqui com o CACD Cast, na presença ilustre dos nossos diretores escolares, professora Donizete e professor Damasceno. E o professor Damasceno estava falando aqui, né, que os resultados da escola CACD eles se devem muito, né, ao trabalho que é feito desde a educação infantil, né, professor, até as séries finais aqui do ensino médio, a qual eu faço até parabenizar aqui, enquanto colaborador e professor também, né, aos professores, né, em nome da professora Emília, que trouxe esses resultados aí expressivos na redação, né, aos professores do ensino médio, às professoras do infantil, o corpo docente de gestão, professora Clotilde, que não está nem dormindo, Donizete, que o Pedro Igor passou, né, para engenharia civil na Federal. Mais um resultado nosso aí, nas nossas redes aí vai aparecer todo o legado aí desse ano de 2023, né? Então, Damasceno, você estava falando justamente desse trabalho, né? E pode continuar. Na verdade, o compromisso do nosso corpo de docente e também dos pais, agradecemos aos pais pela parceria sempre presente, e aqueles que sempre nos criticam para melhorar, que a gente tem que receber elogios e crítica. Só que, às vezes, tem umas certas críticas que são descabidas. O pai dizer que o meu filho está morrendo de estudar, e não existe isso. Eu nunca fui em enterro de um aluno porque estudou demais. Meu filho vai endoidar, nunca fui ao hospício para levar ninguém, nenhum aluno, porque endoidou. Não existe isso. Tá certo? Esse é um excesso de paternalismo que nós, nordestinos, temos. Eu, inclusive, sou um deles. Então, o que nós queremos mesmo é que o bem-estar do seu filho. Tenho certeza dos que passaram por aqui, eu lembro muito bem, do primeiro médico formado dessa escola foi o Marciano, Cleiber Marciano. O primeiro advogado, o primeiro dentista foi o Pedro Adriano, dos primeiros. Pertinho aqui da gente. O primeiro advogado foi o Romero Lemos. O primeiro engenheiro civil foi o Pedro Neto. Eu sei de qual ainda, porque foi a empolgação logo no momento que eles se formaram, foram os primeiros alunos, as primeiras turmas do CACD. Depois veio Marco Vinícius, que hoje é delegado, veio a Carla, que é médica, assim sucessivamente. Professores excelentes que saíram daqui, que nós temos hoje, professores de biologia, de química, de física. Me orgulho porque sou professor, eles bons professores chamados para dar aula até em Fortaleza. Tenho muitos. Então, gente, esse compromisso é de tudo, família, escola, e a gente tem que dar bem. Muitas vezes nós somos taxados como colégio conteudista. Faço questão de ser conteudista. Sabe por quê? Quem tem conteúdo sabe para onde dirigir. E quem não tem nenhum conhecimento não vai para canto nenhum. E, retomando a minha fala, né, contra resultado no argumento. Então, esse modelo conteudista que nós temos, somos firmes nisso, né, e nós somos especialistas nisso. Esse modelo conteudista está trazendo resultado a todo vestibular, gente. Né? Temos muito a aprender, muito a evoluir enquanto instituição educacional, né, à frente aí das novas tecnologias, né, os modelos de educação, mas a nossa alicerce, a nossa base é que sustenta esses resultados. Né? Donizete, é interessante a gente falar de educação, que a educação sempre é um processo de desafio, a todo momento, a todo dia. Né? O próprio processo de educação em si já é um desafio. E ser empresário no ramo da educação também se torna um desafio gigantesco. Né? A concorrência é voraz, né? Os modelos de educação estão sempre em cima. E uma passagem interessante que eu queria que vocês registrassem aqui, foi naquele período, professor Donizete, ali em meados de março de 2020, que nós tivemos... Foi 2020, não? Foi 20, eu acho que foi 20. Foi, que a gente teve a pandemia, né, até então... Foi 20. Nós tivemos a pandemia... Nós tivemos a pandemia, que foi um choque no mundo, né? E na esfera da educação, eu estava em sala de aula, quando a gente via os resultados dos Estados Unidos, China, né? E meus alunos me perguntavam assim, professor Marcelo, amanhã tem prática? Né? Pessoal, com certeza, calma, vai dar certo. E no outro dia a gente recebeu a determinação nacional que ninguém poderia estar mais presencialmente.
Queria ouvir um pouco da Donizete, né, que ela está mais à frente da direção pedagógica, né? Como foi esse período, Donizete, esse desafio do CACD em continuar a qualidade de ensino nesse período tão, sim, difícil para todo mundo, né? Marcelo, foi um desafio enorme que nós tivemos, mas nós, quando recebemos aquele primeiro decreto que tinha que fechar as portas dos colégios, e a gente tinha que ter uma forma para que esses alunos continuassem estudando. Então, o que aconteceu? Nós fomos nos preparar, porque o mundo inteiro não estava preparado. Ninguém. Imagina, né? Então, nós tivemos as aulas que se chamavam aulas remotas, que eram as aulas virtuais, onde o professor estava lá numa tela do outro lado e o aluno aqui ouvindo. Nós pensamos, como vamos fazer para que interaja? Porque, senão, nós vamos ficar 3 ou mais anos para trás. Então, o que foi que nós fizemos? Nós compramos equipamentos para que as aulas não fossem mais assíncrones, e sim síncrones. O que quer dizer isso, síncrones? Era onde o professor dava aula lá na casa dele por a televisão e o aluno lá na sua casa. Em tempo real, em tempo real. Em tempo real, onde o aluno na sua casa ouvia o mestre e tirava as dúvidas. Isso foi importantíssimo, porque, no outro jeito, você podia ir no carro e estar ouvindo a aula, mas aí você dispersava alguma coisa. Quando nós compramos equipamentos para que as aulas fossem aulas síncronas, aí deu mais resultado. Então, isso foi um desafio muito grande, porque nem diretor, nem professores, ninguém da universidade tinha o hábito e nem tinha o conhecimento. E nem tinha o conhecimento para isso. Mas, graças a Deus, nós tivemos a coragem de equipar todo o colégio e de dar uma formação para os nossos professores e deu bons resultados. Com certeza. Eu também estava nesse período, né? Eu lembro demais a reunião que nós tivemos online com a doutora Carla, o doutor Marcos, né? Falando como a gente ia trabalhar, como a gente ia ver. Inclusive, o legado aí dos equipamentos está aqui, ó, as câmeras que vocês estão assistindo. Já foram adquiridos na época da pandemia, então nós estamos aqui bem atualizados tecnologicamente aí, né, para essa transmissão, né, e bem mais familiarizados com o microfone, né, professor Donizete? Exatamente. Com câmeras, né, e eu ficava na minha cabeça, Donizete, meu Deus do céu, como é que eu vou dar aula de educação física na TV? Na TV. E na época, um dos meus alunos era o neto da senhora, o Bernardo, e meu Deus do céu, é o neto da diretora, meu Deus, eu vou dar umas cambalhotas aqui na câmera, mas deu certo. Deu certo. E aconteceu muito erro, Donizete. Mas assim, entende, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Muitos pais cancelaram, né, as matrículas pensando que ia voltar logo. Né? E esse prejuízo a gente está... ainda está existindo, né? Então aquela pausa, por isso que a gente lutou tanto para não interromper, né? Porque aquela pausa teve prejuízo, né? Então a gente tentou, na medida do possível, eu lembro demais a Carla... falando com a gente para manter as aulas síncronas, né? Donizete também orientando, os pais também que foram grandes parceiros nessa época, né? Foram muito parceiros. Trazendo o aluno, adquirindo o computador, né? Exato. Teve mãe que chegou para mim e disse, Donizete, eu estou aprendendo matemática, porque o professor explica, meu filho, eu não entendi, faça isso. E ele explica outra vez, eu estou aprendendo agora matemática também com meu filho nas aulas síncronas. Então foi muito bom, porque os pais viram que teve bom resultado. E nós fizemos como mandava a lei, tá certo? Nós não deixamos ninguém sem essas aulas. Nós fizemos tudo para que o nosso aprendizado não tivesse tanto prejuízo. Perfeito, perfeito. Professor Damasceno, aí vem uma curiosidade do público, né? Todo mundo sabe que o senhor já atuou e atua, né? Na política, né? E uma coisa que é muito assim do DNA do CACD, a gente fala de DNA do CACD, né? Que é inclusive a nossa campanha de matrículas, e que inclusive se você ainda tem, você, família, né, tem o sonho, né, o objetivo de estar aqui presente, né, ser aluno do CACD, as matrículas ainda estão abertas, professor Donizete? Estão. Para aquelas turmas que não estão ainda... Algumas turmas, né? Porque nós temos um decreto onde diz
quantos alunos tem que ter em Aham. cada turma. Tem turmas que não chegou ainda, mas está dando muito certo. Pronto, pronto. Então, se você ainda tem interesse, algumas matrículas ainda estão abertas, né? Vem aqui na nossa escola, conversar com a direção, conhecer a nossa estrutura, o corpo de professores, né? E fazer parte desse DNA, né? É o nome da campanha, né? CACD, DNA que corre nas veias, né? Porque eu quero falar um pouco dessa questão do DNA, porque é muito interessante. É visível o aluno que é egresso do CACD, ele tem uma questão comportamental diferente. Ele não é a média, ele é a ousadia. Né? Então, os nomes que o professor falou, o senhor pode até falar outros nomes aí, se o senhor quiser, são pessoas que, de fato, têm uma posição de destaque na sociedade. Né? Então, esse DNA é muito do CACD. Né? Então, essa DNA de criticidade, de entender que o sucesso ele vem do esforço, aí que vem essa questão que o professor Damasceno falou, né? Nunca vi o aluno adoecer por estudar muito, né, Damasceno? Vem do esforço, né? Então, é meio que do DNA mesmo, da perspectiva conteudista, nosso modelo de educação, é esse desenvolvimento através do esforço, que não tem outro caminho, né? E os resultados provam que esse modelo ainda está funcionando, né? Eu queria saber de vocês justamente essa questão que a população em geral, né, quem não é da comunidade escolar, não tem muito nessa rotina, né? Mas a gente tem um sentimento, virou até brincadeira, né, nas redes sociais. O Damasceno gosta muito de ser enfático, né? Toda segunda-feira nós tocamos nosso hino nacional. O senhor quer falar um pouco isso, dessa identidade de amor mesmo pelo Brasil mesmo? Eu acho que o desempenho escolar bem, disciplina, acompanhamento, primeiro tem que resgatar o mínimo de civismo. Onde eu aprendi há 40 anos atrás, 40 anos, 60 anos atrás, quando fazia o primário, 70, não sei. E isso é de praxe. A pátria é nossa, tem as suas desigualdades, quem tem que lutar por ela somos nós. Aí tem muita injustiça, vamos começar a tirar as injustiças. Vamos diminuir as desigualdades. Tá? Só depende de nós. Nenhuma nação cresce e desenvolve se não passar pela educação. Haja visto aí a China, Japão, tá certo? Todas elas, a Índia, passaram pelo setor, a educação. Revolução educacional. Isso faz com que o país cresça e desenvolva. Isso é que temos que fazer. Mas primeiro, respeitando a nossa pátria. Então, para quem não conhece... Isso. A pátria é a mãe de todos. Tem aqueles que debocham. É porque não são patriotas. Pois nós somos. Se é ultrapassado isso, vamos continuar ultrapassado. Toda segunda-feira, hasteamento do Pavilhão Nacional e o hino cantado nessa escola. Desde a sua fundação, em 90. Lá para cá, todas as segunda-feiras, os meninos cantam o hino nacional. E o hino da independência também. Tudo toca o coração de cada brasileiro. Certo? Eles já têm esse hábito. Eles, quando se formam lá de fora, não esqueçam do nosso hino. Eles dizem, eles não falam outra coisa. É marca registrada, é marca registrada. Eles não dizem assim, eu não me lembro da matemática, ou da biologia, eu me lembro do hino nacional, ou do 7 de setembro. Eles Exatamente. Dizem, me lembro daqueles dias. Então, isso marca o cidadão. E você sabe que a escola já procura moldar o cidadão para o seu exercício de cidadania. Você passa na rua, você teve nas mãos de um médico, fez uma cirurgia ou extraiu um dente, você passa por ele, nem lembra. Mas passar o professor seu primário, ele diz, minha tia foi minha professora lá do primário, do CACD. Exatamente. Fica marcada, registrada no sentimento de cada aluno que passa por uma escola. Exatamente. E eu vou falar mais uma vez com conhecimento de causa, né? Sou filho aqui da casa, né? Desde da alfabetização. E eu digo para você, eu decorei, eu aprendi o hino nacional indo e voltando por conta dessa rotina do colégio. Outra coisa, eu aprendi, aí uma revelação, eu aprendi o Pai Nosso completo com a professora Eliette. Que eu não sabia a segunda parte, a Eliette, vem aqui, meu filho, eu vou lhe ensinar. Então, assim, esses valores que são características do colégio, né? Não pode sair. Não pode ser opção, né? Tem que estar inerente. Faz parte do nosso DNA do colégio essa preocupação mesmo com o ambiente de civismo, né? Respeito com os professores, respeito com os colaboradores. Né? Isso aí é muito interessante. A senhora quer falar alguma coisa? Não, eu só quero complementar que nossos alunos saem daqui e são verdadeiros profissionais competentes, mas dentro dessa competência cognitiva, eu tenho certeza, como todos levam uma referência dos seus valores
para aquela profissão. Do respeito, do amor, do carinho, da atenção, da honestidade, do Aham. civismo. Com certeza. Então, nós somos conteudistas, mas dentro desses conteúdos, nós temos esses valores. Para que você seja um profissional que saiba respeitar. Seja um cidadão completo. Então, a cidadania completa é tudo isso que Damasceno falou e que eu terminei de falar. E que eu tenho certeza, como os profissionais daqui, quando estão lá na sua profissão, quando estão dando aula, quando estão fazendo uma cirurgia, eles estão respeitando o seu paciente. Quando eles estão advogando, eles estão colocando o direito e o dever correto. Tá certo? Então, isso é orgulho para nós continuarmos falando dos valores. Com certeza. Damasceno, e o senhor falou bem aí, eu queria dar um pouco de ênfase, que também eu, como ex-aluno, colaborador, né, eu percebo, o senhor tem um apreço muito grande pelo o 7 de setembro, né? E assim, para quem não é de Quixadá, é uma das escolas mais esperadas, né? É o desfile do 7 de setembro, porque o CACD, eles todos se organizam, né? Passa um mês trabalhando, né? O corpo de professores aí, colaboradores, construindo esse desfile. Mas o senhor tem esse apreço por esse evento cívico, justamente por essa questão mesmo de manter esse ensino cívico dentro da própria escola, né? Então, vocês aí que conhecem o CACD, com certeza, que são de Quixadá, com certeza já viram algum desfile, ou ouviram falar do desfile do CACD, porque é uma das marcas registradas do colégio, né? Pessoal, falando agora em futuro, né, falando um pouco do futuro da educação, o que vocês vêm pensando do CACD para o futuro, vocês já estão projetando alguma coisa dentro do trabalho de educação, materiais, né? Para quem não sabe, a escola CACD ela é parceira, né, do SAS, né, Sistema Aridiçá de Educação, que é uma plataforma gigantesca, né? Queria saber, vocês falar um pouco do futuro. Marcelo, nós tivemos mais aquela vontade de implementar cursos superiores aqui dentro. Mas como a cidade desenvolveu tanto em cima dessas áreas, que tem 4 ou 5 universidades, eu dei um tempo. Não é que nós possamos implantar no futuro os cursos superiores daqui. Isso é uma vontade nossa. Mas, no momento, o mercado aqui está sendo muito bem atendido pela Católica, tem a FADAS, O UFC, IFCE, né? a Estácio de Sá, a FECLES, o Instituto Federal de Educação, a Universidade Federal do Ceará e outras católicas que tem por aí. Acho que tem outra católica, até a FADAT, né? A FADAT. Então, mas não, o nosso sonho não parou por aqui, nós vamos além. E estamos pensando que até 2025, 2026, fazer uma parceria com um ex-professor meu de biologia, o Edson, que foi professor da Universidade Federal de Roraima e hoje é consultor do MEC. E ele quer fazer parceria e plantando aqui cursos superiores, principalmente no turno da tarde e de noite, porque as pessoas trabalham. E vamos ver, o tempo será o dono do futuro, né? Como digo, só o tempo diz. O que podemos fazer? Mas eu penso em fazer isso ainda. Meio cansado já, mas tenho coragem ainda de enfrentar isso aí. Cansado o quê, rapaz? O homem no 7 de setembro vai lá na frente e volta. O homem tem gás demais, rapaz. Donizete, na perspectiva pedagógica, né? O CACD ele vem, né, dia a dia implementando novos serviços, né? Nós estamos aí com um turno estendido, né? Você que tem seu filho aí dentro da sua rotina de trabalho, né? E não tem com quem deixar, né? E quer que seu filho continue nesse período aí da tarde, né? Com atividades, né, educativas, né, atividades, né, recreativas, nós temos aí nosso turno complementar da Escola CACD, né, que já é um novo serviço, já vem acontecendo há um tempo, mas é um dos mais novos serviços, né? A senhora pode falar um pouco sobre isso? Pois não. Nós iniciamos um turno que nós chamamos turno complementar, que é exatamente o aluno da escola voltar à tarde para fazer primeiro os seus deveres e dentro dos conteúdos, nas temáticas de matemática e português, eles terem mais exercícios e uma pessoa para orientar, ensinar, né? E para orientar mais. Porque você sabe que hoje matemática não é só aqui, é no Brasil inteiro. Ela está com um índice muito, muito baixo. E nós fizemos isso para que os nossos alunos, de primeiro aninho até quinto ano, eles aprendam muito mais a matemática. Por isso que nós estamos com o curso
complementar à tarde. E nós ainda estamos com matrículas abertas até final de fevereiro. Estamos com... Então aí, fica a mensagem aí, se você ainda não tem, né, um espaço educacional para o seu filho no turno da tarde, só procurar aqui a coordenação. Além do turno complementar, nós temos o complementar plus. O que é o complementar plus? O aluno fica direto. Ele almoça, ele toma banho, ele dorme, aí depois vai para a sala de aula. Olha aí. Nós estamos hoje com 16 alunos no turno plus, complementar plus. Ele não vai para casa, ele fica. Aí quando é 5 horas, o pai pega o aluno aqui. Muito bom, muito bom. Vamos caminhando aqui para as considerações finais, né? Primeiramente, mais uma vez, agradecer, né, o professor Damasceno e a professora Donizete por estarem aqui contribuindo, né, com esse primeiro episódio. Espero que seja o primeiro de muitos, né? A gente vai falar aqui, gente, sobre educação, né, sobre como estudar, dicas de estudo, né, trazer profissionais da educação, tanto da escola CACD como externo, né? Aqui vai ser um ambiente de conversa, de falar sobre educação, de falar sobre o futuro, de falar sobre valores, né? Sobre tudo. Então, essa é uma das grandes novidades do CACD esse ano, 2024, CACD Cast. Espero que vocês gostem, né? Surgiram aí no Instagram convidados, podem sugerir que a gente vai estar analisando aí junto com a equipe, né? Para estar convidando. E queria dar as considerações finais de vocês aí, né? Agradecer muito. Fiquei até um pouco nervoso que 2 baluartes da educação aqui na minha frente, né, foram meus diretores, hoje continuam meus diretores, né, e patrões, e eu tenho muito prazer de trabalhar aqui, né, de retribuir o que vocês contribuíram comigo na minha formação. E eu acho que um pouco da minha ousadia e criticidade aqui, com certeza, são desses valores que a professora tanto falou, além do conteúdo, né? Então, considerações finais da professora Donizete, depois considerações finais do professor Damasceno. Pode ficar à vontade, Donizete. Boa noite a toda a sociedade quixadaense que talvez esteja nos ouvindo, se não estiver, talvez ouvirão. Sim. Obrigada, Marcelo. Estou muito feliz e até emocionada porque um menino que eu conheci aos 5 anos de idade se alfabetizando na nossa escola, hoje me entrevistando. Obrigada, o Everson. Obrigada, o Jefferson e o Lúcio. Meu boa noite a todos. Show de bola. Damasceno, palavras finais aí sobre... Boa noite a todos aqueles que nos assistem, pais, alunos, sociedade civil como em geral. E agradecer aqui o professor Marcelo, que foi fruto desta casa. O nosso TI Everson Aquino, o nosso amigo Jefferson e Lúcio, que prepararam essa rodada de conversações, o estúdio, e que até um outro momento oportuno faremos mais algumas palestras por aqui, quem sabe. Com certeza. Então, pessoal, obrigado. Todos aí que estão assistindo. Eu fico muito feliz, né, que esse projeto eu vinha conversando com a galera do TI há um bom tempo. E quando a loucura da ideia se junta com a loucura da ação, as coisas acontecem, né? E essa ousadia que avança mais e mais. Então, agradecer a todos. Vão nas redes sociais, surgiram novos convidados, né? Que a gente, com certeza, próxima quinta-feira tem um episódio 2, ok? Então, obrigado a todos, um forte abraço e até mais.